Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas Eu sou Francisco Junqueira, e nós estamos exaustos. E exaustos. esse é o primeiro abraço coletivo do ano. Se você não está acostumado com abraço coletivo, se você chegou aqui recentemente, abraço coletivo é o programa mensal em que a gente lê as cartinhas dos ouvintes, as mensagens que vocês mandaram pra gente ao longo do mês, né? Que vocês dividiram suas angústias, suas alegrias, enfim. E a gente dá nosso pitaco, dá nossa opinião, nosso conselho. Como é o primeiro do ano, a gente escolheu testar num formato novo, né? Uma fase pocket, pra gente poder dar mais atenção às cartinhas, não que a gente não desse, porque a gente dá bastante atenção, mas pegar uns dilemas mais longos pra escutar. Tinha umas cartinhas densas e a gente falou assim: vamos dar atenção pra elas. Escutem com carinho aí, tá? E contem pra gente o que vocês acharam, pra gente ver como a gente vai fazer os próximos. E podem continuar mandando suas mensagens. O e-mail é estamostodosexaustos@gmail.com. A gente lê, a gente responde com o maior carinho. O abraço coletivo acontece toda última segunda-feira do mês. Estamos também nas redes sociais, Estamos Exaustos no Instagram e ExaustosPod no Twitter e no Facebook. E eu queria aqui, junto com o Fran, agradecer em primeiro lugar a Carol Gandolfi, que foi a nossa primeira apoiadora do Catarse, que acompanha a gente, que manda mensagem. Obrigada, Carol, você é incrível. Vocês que quiserem apoiar a gente, entrem lá em catarse.me/exaustos, tem lá os valores. A gente tem um canal do Discord, em que a gente publica os posts, posts não, gente, os episódios que estão saindo. E que, enfim, é um espaço pra gente conversar, pra gente criar uma rede ali. Vocês estão pertinho da gente, a gente grava os episódios ali no Catarse. Então, dependendo da categoria. No Catarse não, gente, no Discord. E aí, dependendo da categoria que você assinou, você pode ouvir, participar da gravação do Abraço Coletivo com a gente, enfim. É uma doideira. A gente quer que vocês participem mesmo. Como você tá, Francisco? Eu tô cansado, eu tô vendo essa chuva torrencial aqui, tô com medo de estar com 30% de bateria com o celular, porque acontece sempre quando começa a chover. É verdade, né? O meu É, também é, tá com todo, bateria. é, é toda uma conjuntura de universo, começou a chover, meu celular vai pra 30% na hora, e pum, acaba a luz. Pelo amor de Deus, não vamos falar em acabar a luz até a gente terminar de gravar esse episódio. E Pelo você, como amor de está? Deus. Ai, A melhor a Ariane gente fez pra próxima pergunta. aniversário, Ai, eu estou velha, A gente. Ariane 31 anos. envelheceu, fez invernos. Fiz invernos. Outonos, né? No nosso caso é outonos. Ah, é? Ou. A gente não faz aniversário no outono? Mas tem diferença assim, na expressão? Eu não sabia. Não, eu que tô inventando aqui, amor. Ai, porra. Dona de mim, dona do meu próprio mapa astral. Ela faz o outono dela. Temos 2 Ai, meu e-mails Deus. essa semana, gente. Esse mês, na verdade, porque o abraço é mensal. Que nós selecionamos 2 e-mails. Um fala sobre. Não vou dar spoiler sobre o que fala. Começa aí, Fran, a ler o Vamos primeiro. lá. Dilemas de um iniciante na arte de morar sozinho. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem na medida do possível. Me chamo Lucas, sou gay, tenho 26 anos e escuto vocês desde o início quando a Ari divulgou o Exaustos no Wanda, há bastante tempo atrás. Vamos lá. Sempre tive o sonho de morar sozinho e ter a minha própria independência. E na metade do ano passado, em meio ao caos, que foi 2020, eu decidi me preparar para, no início de 2021, enfim conseguir o meu cantinho. Calhou que meus avós estavam alugando a casa deles aqui na mesma cidade e bairro que eu sempre morei, pois eles iam deixar a casa que sempre moraram e iriam para o interior de São Paulo, e me ofereceram para alugar aqui por um valor bem abaixo do mercado. Eu acabei topando sem pensar muito bem nas coisas. Enfim, existem 3 dilemas nisso tudo que eu relatei. 1. A minha família não entende muito bem o fato de eu querer, por livre e espontânea vontade, morar sozinho. Já me falaram algumas vezes que tem pena por eu morar sozinho, e agora que já estou morando sozinho, eles falam: Mas você está gostando mesmo de morar sozinho? Com um tom como pode alguém gostar disso? Eles de fato não têm nenhuma outra referência. Família evangélica onde os filhos saem de casa porque casaram e não para morarem sós.
Como lidar com o sentimento de solidão que às vezes de fato vem? O medo de ter que morar sozinho para sempre e alguns outros medos referentes ao futuro. Principalmente porque não tem um número enorme de amigos e não estamos no momento de receber ninguém em casa, o que me deixa muito sozinho e recebendo a visita somente da família. Terceiro, por morar na casa que meus avós sempre moraram, minha família em geral acha que o acesso aqui é livre, como era com os meus avós. Meio que não entendem que agora a Hum. casa é minha, Pois é, não trocou a fechadura, que vacilo. Meio que não É. entendem que agora a casa é minha pelo tempo que eu estiver aqui. E eu fico com um misto de sentimentos de devo ser grato por eles gostarem de mim e quererem estar aqui, com o fato de que às vezes eles tiram um pouco a privacidade que se espera morando sozinho. Enfim, esse e-mail ficou gigantesco, eu espero que leiam ele de verdade, pois eu preciso muito ouvir as dicas e conselhos de vocês. Vocês já passaram por algo parecido? Um grande beijo para vocês e convidados se tiver. Poxa, o Lucas, é uma situação, né? Porque existe um vínculo com família e a gente tem muito isso assim, no nosso padrão de família brasileiro, que é um vínculo que é muito difícil de você quebrar. Esse passo do morar só, de conquistar a própria intimidade, conquistar a própria privacidade, ele esbarra num zelo que a família tem por nós. E zelo, ele, por mais que seja um sentimento bom, uma pessoa que zela por nós, que cuida de nós, ele às vezes tem facetas que não são muito legais. Porque dentro da sua esfera familiar, da sua esfera afetiva, da sua esfera de amigos, da sua esfera de relacionamentos, ainda existe a tua esfera individual e todas essas outras orbitam essa esfera central. Então, a tua parcela de individualidade tem que ser contemplada o tempo inteiro. Agora, a mais aqui é a galera continuar indo aí achando que é a casa dos teus avós. Você sabe que Isso, não é atípico, não, né? pois é, mas isso aí, né? Você vai ter que, ou você vai ter que começar a ser desagradável, ou você vai tateando, sabe? Acha um parente um pouco mais cabeça aberta, uma pessoa que pode fazer uma ponte por você. Ou começa com loucura, sabe? Começa a ouvir umas músicas esquisitas, contrata uns stripper, começa a chocar que as pessoas vão embora. Olha, você perguntou se a gente já passou por alguma situação parecida. Eu vou dizer que eu passei, porque quando eu saí da casa, meus pais também são super dessa criação de família junta, né? Essa criação que o Fresco estava falando, da família brasileira, que é um núcleo só, e que quando você sai, já sai para casar. São cristãos também. E apesar disso, eles me apoiaram quando eu decidi morar sozinha, né? No sentido de até procurar casa comigo. Eu nunca teria conseguido, acho que sem a ajuda deles para procurar, porque, enfim, não só pela burocracia, mas também por saber que, vou encontrar um lugar. Já contei aqui no podcast várias vezes, né? Vou encontrar um lugar onde eu tenha essa rede de apoio por perto, enfim. Então, eles me ajudaram a encontrar. Eu não tinha a casa dos meus avós. E aí é que eu acho engraçado, porque você acha que esse fato deles visitarem aleatoriamente e tal, é porque é a casa dos seus avós. E eu vou te dizer que, na verdade, não, porque o meu apartamento é meu. Nunca ninguém morou aqui antes de mim, da minha família. E mesmo assim, os meus pais, no começo, eles têm a chave, né? Porque, tipo, se eu perder a chave, eu tenho que ter alguém que tenha a chave fora e tal. No começo, eles vinham aqui sem avisar. Eu tava fazendo as coisas aqui e meu pai aparecia no meio da tarde. Eu tava distraída, abria a porta, eu tomava um susto, era eles. Aí eu reclamei, tipo, não. Eu falei assim, gente, vocês me matam de susto. Aí eles começaram a apertar a campainha. Pelo menos, né? Começaram a apertar a campainha. E aí o que aconteceu? Essa história não é tão engraçada, talvez. Talvez nem sei. Eu nem sei muito bem explicar o que aconteceu. Eu sei que uma vez eu tuitei que um dia meu pai ia chegar em casa e eu ia estar transando no meio da tarde. E aí. Meu pai não tem Twitter, que eu saiba, né? Mas aí ele mudou completamente o comportamento. Então eles avisam agora quando eles vão vir, eles mandam WhatsApp. Mas você acha que é. Eu acho que, na verdade, ele provavelmente procura, né, Love Maltini no Google e os tweets aparecem lá quando você Mas a procura. minha pergunta seria outra. A minha pergunta é se você acha que o comportamento mudou
porque deu um awake neles de que eles precisam respeitar mais a tua individualidade? Ou é medo de te flagrar fazendo alguma coisa Não, mais é pra íntima, né? respeitar a individualidade, porque até porque a gente tá em pandemia agora. Isso foi antes da pandemia que aconteceu, né? É, Eu tem mudei essa quando eu história. tinha 26 anos. Isso aconteceu, eu devia ter, sei lá, uns 28 já, 27. Demorou pra eu ter esse. E eles começaram a mandar mensagem avisando. Mas é só falar também, falar assim, ai, me avisa quando tiver vindo, pra eu. Porque, tipo, você tá fazendo as suas coisas, né? Você tá no seu espaço. Fala, ai, gente, quando for vir aqui em casa, só me dá um toque antes pra eu me preparar. Tipo assim, pra não mexer na minha rotina. Não é Às que vezes você você se tá numa incomode. call, às vezes você acha que é um assalto e você pode agredir alguém sem querer. Às vezes tá recebendo alguém, sabe? Então, Ah, ou assim, isso, né? foi o extremo o meu tweet, né? Até porque foi motivado por uma conversa com a minha irmã, com alguma amiga, não lembro o que foi um momento de revolta no Twitter, nada a ver que acabou gerando isso. Mas que não deixa de ser mentira, sabe? Porque você é adulto, você mora sozinho, você pode ter o seu momento de tipo, ai, agora eu vou fazer uma coisa doida. E aí sua família aparece do nada. Foi numa época que eu tava saindo com alguém também, então eu acho que eles tiveram essa noção, né? De, eu vou aparecer lá, será que ela tá com alguém? Aí É, começaram a se a mandar tua mensagem. irmã tá envolvida, dá Ela pra pode ter fazer dado toque também. dá para fazer um caminho de como chegou no teu pai, né? Não, mas a Conhecendo minha a irmã tua. não faz fofoca, não. Ah, mas ela acha que não foi questão de fofoca, foi uma questão mais do tipo, porra, tem um pouco de noção, a casa é dela, né? É, o que eu ia falar, complementar, inclusive você falou dela, é que isso é muito particular, porque eu, por exemplo, eu não me incomodava. Ela ficava puta quando eu contava que ele apareceu aqui, não sei o quê, porque a gente ama muito eles e a gente quer dar atenção, a gente fica. A gente quer largar tudo que tá fazendo pra dar atenção, pra conversar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é a ideia de que a casa ainda é nossa, o espaço ainda é nosso. E quando a pessoa chega a qualquer momento, então, dá a sensação que a gente ainda tá lá, na casa antiga, tipo, que é só uma extensão, que é só o nosso quarto, que eles estão entrando sem bater na porta, sabe? E ela se incomoda muito, ela gosta de ter o espaço dela, de ter a privacidade dela de um jeito diferente de mim. Então ela sempre fala: não, em casa minha as pessoas não têm chave, ninguém vai ter chave, minha casa é minha. E ela fala isso pra mim numa boa, tipo assim, não vou te dar a chave da minha casa, sabendo que eu não sou o tipo de pessoa que vai chegar na casa de ninguém sem avisar. Sabe o que eu gosto? Existiu a possibilidade, um tempo, de que acontece. No andar da minha avó, que são 3 apartamentos, 2 estão com a minha família, que um mora meus avós e no outro mora minha tia com a minha priminha. E vagou um outro apartamento. Existiu a possibilidade de ir pra lá. Mas aí ia ser assim, jambalaya, né? Já assim, É, já é morando cada um num outro canto da cidade. Mas aí eu ouvi de alguém que me conhece bem, eu tava contando essa história, e a pessoa olhou pra mim e falou: Nossa, mas esse é o tipo de coisa que ia te fazer muito feliz, sabe? Que você não então, a ia gente reclamar, gosta, a entendeu? gente tem um vínculo. Aí depende muito da relação que a gente tem com a família, né? Tipo, eu imagino que provavelmente se eu tivesse num relacionamento, ou se eu tivesse numa fase que eu queria. Eu tenho as minhas fases aí de fornicação e aplicativos e tal. E aí eu provavelmente ia estar, tipo, preocupada, porque assim, né? Já pensou se eles aparecem aqui na hora? Enfim. É, mas Mas, aí, de um modo geral, não me incomoda, não me atrapalha. E se, tipo, me atrapalhasse, me incomodasse, eu imagino que como a gente tem abertura, né? Eu iria falar. Aí a gente entra também na pergunta um. Eu acho que as duas coisas podem se complementar. Você pode falar, eu gosto de morar só. Você explicar pra eles com a maior sinceridade, com o maior carinho, sem criar um clima, assim, que você gosta de morar sozinho, que é uma delícia, que você tem sua privacidade, que você ama a sua privacidade, saber que aquele espaço é seu, né? E que as pessoas só vão lá quando você chamar, enfim. Porque, de fato, é um pouco difícil para entender, né? Acho que o funcionamento, a programação mental deles é outra. Eu ouvi isso por muito tempo, assim, que eu precisava casar. Por muito tempo, não, né? Que minha mãe não ficou anos falando que eu precisava casar porque eu sou jovem ainda. Mentira, essa idade aí, o povo já tem vários filhos na geração deles. Mas não tinha uma pressão de case, mas quando eu falava de sair de casa, porque eu falava já antes de morar com amigos e tal, mas eu sempre pensei muito e segurei muito, porque eu sou uma pessoa que, ao contrário de você, que falou que tem o sentimento de solidão, que tem medo de ter que morar sozinho pra sempre. Pra mim, se eu tiver que morar sozinha pra sempre, é tipo
a melhor coisa que pode me acontecer na vida. Eu tenho medo de um dia ter que dividir a casa com alguém, porque eu fico pensando em o quanto isso vai funcionar, como vai ser essa dinâmica de coabitar com alguém, de ter um espaço dividido ali. Mas aí é um problema meu que eu tenho que tratar em terapia, no caso. Mas acho que no caso dele, ele tem que explicar para os pais dele, que os pais dele estão com essa dificuldade de ensinar, de vê-lo como adulto, que ele sair de lá não precisa ser uma barafunda, né? Não precisa ser um celeuma, não precisa ser um problema, que não precisa significar que ele de alguma forma está abrindo mão do vínculo. Eu acho que os pais dele estão associando ele morar sozinho a uma coisa do tipo, não me vinculo mais a vocês. E não é verdade, você sente falta deles, né? Eu acho que, assim, você tá gostando mesmo de morar sozinho? Como pode alguém gostar disso? Eu acho que é no sentido de solidão mesmo, das pessoas se enxergarem como uma unidade, né? Acho que não precisa ser um desdém também. Às vezes esse... É carinho. Eu entendo que, assim, alguns tons de pergunta... Meus pais falam a mesma coisa. Realmente incomodam, não pelo que tá falando, mas pelo tom, né? Porque parece que tá desdenhando de você, parece que tá... Desacreditando até. Mas, assim, não deixa de ser uma forma de defesa deles também. Às vezes eles querem desacreditar para que você fique desestimulado a continuar e volte para essa sensação de asa. Diz mais respeito a uma solidão deles, a um medo deles, do que a alguma coisa sua mesmo. Então, assim, você não precisa associar a tua solidão, porque morar sozinho, você está sozinho, né, como diz a palavra, a esse sentimento que eles tentam colocar. E nem achar que eles estão querendo colocar esse sentimento por algum mal, é só um tipo de zelo. E zelo, zelo nem necessariamente, às vezes não é uma coisa boa, porque às vezes as pessoas que gostam muito da gente, na tentativa de fazer alguma coisa que elas acham que é pro nosso bem, elas não percebem quando elas podem machucar sem querer, quando elas podem falar demais, quando passa um pouco do limite. Não é por mal, mas não significa que tá certo, né? O não querer ter feito não significa que não fez. Tem que colocar um limite. Você sabe que eu super acho que isso é empatia? É tipo assim, nossa, eu não ia conseguir. Passa na cabeça, assim, estando longe, pai e mãe, que cuidam, que se importam. Passa na cabeça, nossa, eu não sei como ele consegue. Tipo, eu não ia conseguir. E a pessoa se coloca no lugar, né? Quando vocês mandam. Eu sempre acho engraçado que tá rolando. Inclusive, eu acho que eu quero fazer um episódio sobre isso, Fran. Não sei o que você acha, mas a gente pode falar sobre isso. Que as pessoas reclamam muito do fato da Juliette responder as situações todas, né, no BBB, com uma história da vida dela, com uma coisa que aconteceu com ela. E às vezes eu fico preocupada porque eu faço muito isso aqui. Mas é tipo um exercício de me colocar no lugar da situação, de ouvir a história e pensar como eu agiria. Porque eu acho que não existe um outro jeito de você aconselhar alguém a não ser partindo da sua experiência de vida, das coisas que você viu e que você viveu. Então, acho que a gente tem, quando a gente tenta exercer a empatia, esse costume de ligar as nossas experiências de vida. E aí, algumas pessoas não funcionam desse jeito, algumas pessoas são mais racionais e tentam ligar outras coisas, ao concreto, ao teórico, né? Mas acho que é normal quando você tipo, bota muito coração ali, ligar a experiência de vida, talvez quem tá ouvindo queira ouvir uma coisa mais aberta, uma coisa menos falando sobre você, né? Mas a gente é uma ferramenta, eu acho que é uma ferramenta, é óbvio que tem que usar com parcimônia também, senão vira só eu. Mas, em geral, é um funcionamento isso. E eu sinto nessas situações, assim, que pais, principalmente, têm muito isso, assim. Essa coisa de projetar. Então, é a empatia, é o zelo, o cuidado que faz a pessoa enxergar que você, naquela situação, tá sentindo como ele sentiria. E a gente não é nossos pais, a gente cresceu numa geração diferente, a gente tem os nossos próprios gostos. Então, a gente sai do que eles esperam que a gente seja. Eles esperavam que a gente casasse e depois fosse embora e aí tivesse uma família já para fazer companhia, para ter uma vida que não fosse dentro daquele núcleo familiar que eles montaram pra gente. Quando a gente quebra isso, eles ficam tentando entender como a gente consegue ser feliz fora daquela expectativa deles. Não por mal, mas porque eles querem ver a gente do melhor jeito. E existe outro fator também, Ari. Eu acho que assim, o Lucas tem 26 anos, nós temos 30, agora você 31. Obrigada, Francisco. A gente desconhece um tipo de solidão que é a solidão do envelhecer. A gente vai vendo
que os nossos pais, eles vão ficando mais carentes com o passar dos anos, apesar de ter um ao outro, no caso de pais que não são divorciados ou que não são viúvos. Então, vai se moldando um tipo de carência, um tipo de solidão, mesmo com presença, que é muito característico da idade, sabe? Como se fosse criança mesmo. Então, assim, são mil fatores que vão além. É lógico que você tem que fazer o teu, que os seus pais tiveram o tempo deles, é hora de você viver a tua vida. Mas existe um meio termo ali, Uhum. e, e quando tem esse amor familiar, eu acho que ele acaba falando mais forte do que qualquer tipo de conflito no final das É. contas, assim espero, né? É que tem núcleos familiares que agem assim por amor e outros que agem apenas por controle, né? A Por gente tá controle, é. supondo que é amor pela maneira como você descreveu sua família. Uhum. E a gente espera que seja uma relação positiva, né? Então, Não, tentando com certeza, levar por sim. esse lado. E aí, o Fran falou uma coisa muito importante, que é essa coisa dos pais terem a visão do envelhecer e do envelhecer sozinho, ou envelhecer acompanhado, pensar em passar a vida com alguém, e que você trouxe também, que foi o último dilema que a gente não respondeu ainda. Como lidar com o sentimento de solidão que às vezes de fato vem. Lidando, entendendo que ele é um sentimento que vai e vem, independentemente de você estar com alguém ou de você estar morando sozinho. Porque a solidão é uma coisa interna. Às vezes a gente tá cercado de pessoas e tá sentindo solidão, né? Às vezes a gente tá super cheio de gente ao redor e é como se não tivesse ninguém ali. Então, esse medo de ter que morar sozinho para sempre, óbvio, é a maneira como você tá projetando essa solidão, porque a situação que você tá agora é a situação morando sozinho e é o que tá te causando um choque, tipo, uma mudança ali, uma quebra da rotina, né? Mas se você perceber, você falou, eu não tenho um número enorme de amigos, a gente não tá no momento de receber ninguém em casa, o que te faz sentir sozinho é receber só a visita da família, então você tem medo em relação ao futuro, mas nesse momento tá todo mundo assim. Sim, Quem mora exato. sozinho, quem mora junto. Tipo assim, mesmo que você tivesse muitos amigos, um número enorme de amigos, você não ia recebê-los do meio da... Eu espero, né? Porque não é para aglomerar, porque você não sabe o que seus amigos estão fazendo, porque é uma pandemia. Então, assim, é uma situação atípica para todos nós, é óbvio, né? Você está vivendo duas coisas que estão quebrando a rotina aí, então, que é estar sozinho, morando sozinho, que você não sabia como era, e num momento em que não dá, tipo, não é aquele mudei, vou morar sozinho, começa a receber fazer festa, receber amigo, fazer date. Por quê? Porque a gente tá na pandemia, então não dá para ficar recebendo pessoas. Eu tô aqui também desde 2016, 2017. Tinha 26 anos também quando eu comecei a morar sozinha. E também não tinha um número enorme de amigos. Acho que até hoje eu não tenho. A gente vê as pessoas na internet, dá a sensação que todo mundo tem muitos amigos. Mas, assim, amigos próximos de vir em casa, nunca tive muitos. Né? Eu tenho as pessoas que são muito próximas e que eu chamo pra cá agora e que antes nunca também tinham ido na minha casa. O Fran, sei lá, se foi lá na casa quando eu morava com os meus pais umas 3 vezes, foi muito, né, Fran? Foi, e assim, na maioria das vezes com roupagem de uma festa, assim, festa de Era festa aniversário. de aniversário. Então, assim, é, é uma coisa da nossa cabeça que a gente começa a criar pra. Eu acho que até alimentando a caraminhola dos pais perguntando, mas como assim você tá feliz mesmo? Sabe? Acho que houve. Primeiro tem a dificuldade de ter acabado de mudar. E segundo, alguém te questiona e você começa a rebater esse questionamento mentalmente, ficar encontrando questões. Mas se você parar pra refletir, são questões que você passaria de uma maneira ou de outra. Porque o seu círculo você com 26 anos, você já tem um círculo de amizades que você tinha antes. Como era a sua relação com esses amigos antes de você morar sozinho? É, Ela não. não era morar com os pais que impedia alguma coisa, né? Essa solidão, se ela existe. E existe algum tipo de solidão quando a gente não tem o nosso espaço também. Então, de repente, é só fazer as pazes com o conceito de solidão que existe aí e tentar amenizar isso de alguma forma, ou transformar Uhum. isso em alguma coisa mais produtiva. E essa coisa de não receber ninguém, infelizmente, é um momento em que tá todo mundo cagado em casa, sem receber ninguém. Todo mundo que tá fazendo as coisas direito, que tá se É preocupando com lógico, as vidas, né? pelo amor de Deus, Mas né? é temporário. Tudo bem, vai levar um ano ainda, vai levar 2 anos ainda. 1 ano, 2 anos é temporário. A gente tem 26, 30. Se a gente não morrer amanhã, ainda tem muito tempo, entendeu?
Então a gente tem que pensar sempre que, bom, isso vai passar. Tudo passa. Tomara, né? E continuar alimentando as amizades, que a amizade não é só físico também. Você tem privacidade pra fazer call, pra fazer baderna em casa, pra beber e deitar pelado na TV, na sala. Deitar pelado na TV é foda. Faz Deitar festa pelo pelado na Zoom, sala, ver uma TV. deitar pelada na TV. Aí o problema foi que você bebeu mesmo, né? Aí, Fazer um OnlyFans, né? aí zoou. Aí é... Enfim, eu acho que assim, tem muito pra você explorar. Você acabou de mudar, entendeu? Pode ser que você não seja uma pessoa que serve pra morar sozinha, tá? Eu sei que tem gente que não consegue, mas acho que você tá tendo essa experiência, aproveita, experimenta, sabe? Se encontra com você mesmo, descobre as coisas que você gosta, que você não gosta, como você pode deixar o seu espaço de um jeito que você se sinta confortável, Esse que espaço é você se seu, você sinta pode decorar do acolhido. jeito que fica a tua cara, de repente vira um hobby. E vai curtindo, encontra maneiras de ter teus amigos por perto. Se ainda assim, daqui a um tempo você achar que, não curti, não, eu preciso do calor humano, aí você entendeu que, bom, sozinho não dá, e você encontra alguém para morar com você, por exemplo. Existe essa possibilidade. Sem casar, você tem um roommate. Ou, sei lá, volta para casa dos seus pais, se for o caso, se você achar que vale a pena. Não é, nada é definitivo, eu acho. Isso é uma coisa que a gente tem a gente, tô falando generalizando, porque eu imagino que muitas pessoas são assim também, mas que eu já identifiquei como um problema meu. De toda decisão que toma, acha que é definitiva, só porque a gente é adulto, sabe? Tudo tem que virar um cavalo de batalha, né? Tudo é tipo assim, nossa, essa decisão é pro resto da minha vida, isso aqui é muito importante. E se eu escolher isso agora, a gente acha como se escolhesse esse momento agora, a gente não pudesse mudar lá na frente. Não, tá tudo bem se você não serviu pra isso, se você quiser mudar, entendeu? Tá tudo bem se você não se sente confortável de ficar sozinho em casa e precisa de alguém pra dividir o espaço, pra dividir as tarefas, pra dividir o peso do dia a dia, né? Até porque, pensando aí em pandemia, morar sozinho fica mais pesado mesmo pra quem não tá acostumado. Você tá num momento cercado de gente, aí de repente você não tem o momento em que você sai pra trabalhar e encontra as pessoas, né? Não sei qual é o seu caso, tem muita gente trabalhando normalmente, mas assim, tem muita gente que trabalha no regime de home office e aí parou de encontrar as pessoas, então dá uma tremida ali na base, dá uma mudada na estrutura da nossa cabeça. Tem muita coisa acontecendo na sua cabecinha, fica calmo. Não precisa levar isso pra morar sozinho pra sempre e o futuro e nunca mais vou ter amigos, porque não é bem assim. Você não precisa morar sozinho pra sempre, Não. tá? Se for tão horrível morar sozinho pra você que você não quer morar sozinho pra sempre, dá sempre pra você escolher morar com alguém, dividir com um parente, dividir com um amigo, sabe? Calma que tem jeito. Respira fundo. A solidão e estar sozinho não são a mesma coisa, sabe? Às vezes é um Não momento que você tá precisa ser tão passando. extremo. Morar sozinho é uma delícia, pode ser uma delícia. Eu sou testemunha de morar sozinho, entendeu? Eu sou eu ia falar testemunha de Jeová, que não tem nada Eu a pensei a ver. mesma coisa. Mas perdão, Nossa, mas é uma seita os moradores sozinhos. eu queria que fosse uma seita. Pessoas que moram sozinhas, univos, venham, mandem mensagem. Gente que gosta de ficar só. Eu amo muito. E a minha mãe, ela é assim, né? Só que ela não tem a opção de, tipo, foda-se, vou morar sozinha. Porque ela é casada, ela tem filho, ela tem cachorro. Mas ela fala, né? Nossa, quando todo mundo sai, fico só eu, a paz, nossa. Eu sei porque quando ela vem aqui, né? Eu fico meio agoniada se fica gente muito tempo aqui. Porque eu fico querendo dar atenção para as pessoas, eu sinto que eu não tô, que não tá todo mundo confortável, que não tá todo mundo se sentindo bem. Eu acho que na verdade é o projeto, né? Que eu, na verdade, não tô exatamente confortável. Tem mais uma coisa pra eu tratar na terapia que não vou saber explicar aqui pra você. Mas ela fala: eu entendo que você queira ficar sozinha, que você goste quando ela. Porque, meu, assim, vou te falar uma coisa que nunca muda. É essa coisa deles perguntarem como você consegue? Você tá gostando mesmo? Você não quer voltar pra casa? Tem 4 anos que eu tô aqui e eles ainda perguntam isso. Tá Por isso que eu comendo dei risada bem. quando o Fran leu. Ela, assim, tá comendo bem? É todo dia, gente. Todo dia ela manda mensagem pra perguntar da comida. Todo dia ela manda mensagem. Às vezes ela liga. Dia sim, dia não. Às vezes todo dia, depende da semana.
pra mandar usar a máscara direito, e me explicar como é que usa a máscara, me explicar como que limpa a mão com álcool gel. Mãe, pelo amor de Deus, eu já sei fazer isso, querida. Ela, não, mas se eu não falar, eu não fico em paz, minha filha, me deixa falar, pelo amor de Deus. É um parto. Tem dia que eu não tô de bom humor, que ela começa o sermão da máscara de novo, eu falo, pelo amor de Deus, eu não saio de casa. O máximo que eu faço é descer na portaria, eu faço direitinho. Aí É. briga por causa de... Mas assim, é cuidado, é o jeito deles de mostrar que se importa. É uma coisa que tá angustiando eles lá do outro lado, né? Pra gente parece que é só uma cobrança, mas na verdade é porque eles estão lá pensando, putz, meu filho tá lá sozinho, não sei se acontecer alguma coisa, eu não posso fazer nada por ele. Estão Será que vendo o ele vai me pedir jornal, estão se ajuda? assustando, é. Eu imagino que você cuida de alguém a, a vida toda, e aí, de repente, essa pessoa vai embora, e você não sabe se ela vai pedir ajuda, se o tempo todo ela precisou de você e você estava ali, e aí, de repente, você vai embora e ela fica preocupada se você vai saber pedir ajuda, se você vai se virar. A gente se vira, entendeu? Eles têm que lidar com isso, eles têm que lidar com a sua partida, com a nossa partida, e a gente tem que lidar com o carinho deles, com o zelo deles. Às vezes a gente lida podando, depende do comportamento, a gente tem um jeito aí de lidar, né? Eu acho que, sei lá, talvez eu esteja sendo empática demais, as pessoas me xinguem e falem, não, tem que mandar tomar no cu mesmo. Aí cada um com a sua relação familiar, Cada né? um com a sua relação familiar, assim. Tem pais e pais, né? Às vezes Uhum. quando a gente tá ouvindo histórias das famílias dos outros, é sempre fácil opinar. Não é a Exatamente. E eu nossa, não é a também me nossa, sinto né? assim, eu acho que é meio fora da curva. Eu não sei, o Fran parece ser também, porque a gente tem uma relação familiar, um privilégio muito grande em termos de Uhum. formação familiar e de relações, enfim. Então é muito difícil opinar fora do ambiente que a gente É, não. uma, é lógico, assim, tem gente que fica longe da família é um livramento, assim. Não é ingratidão, tá? Você É, não querer que eles entrem na sua casa o tempo inteiro. Pacifica isso aí na sua cabeça, que você tem que ter uma conversa e falar assim: ai, gente, amo vocês, troquei a chave aqui, mas pode vir quando quiser, é só me avisar pelo WhatsApp. Às vezes nem precisa trocar a chave, né? Porque pode parecer um gesto passivo-agressivo, né? Mas fala, tipo, ô, gente, quando quiser vir aqui, só me avisa pra eu me programar, tá? Tipo, de boa. Aí se eles continuarem insistindo, aí você pode agir de um jeito mais duro. Mas acho que só comunicar não vai ferir ninguém, sabe? não, é É a lógico, sua assim. casa. Uhum. E eu fiquei muito feliz com o seu e-mail. Aproveite. Experimenta, que você vai gostar. E se você não gostar, sempre dá pra mudar. Não vai morrer sozinho, não vai ficar morando sozinho pra sempre, tá tudo bem. Fica bem. Próximo Obrigado por ter e-mail. mandado mensagem, viu? Muito obrigada. Eu espero que você curta aí, Lucas, sua vida. E chama a gente pra Nossa, eu tomar um espero que você café curta. depois, quando isso Espero que tudo você passar. curta a sua vida. Ai, que horror. Curte aí sua vida, porra. Ai, Curte aí desculpa, sua vida, Lucas. parça. Ai, vamos para o próximo e-mail. Matei, quebrei o Francisco. Estou apaixonado pelo meu amigo de correspondência. Ih, Olá, exaustos, tudo bem? Eu sou o Ricardo. Amo o trabalho de vocês, acompanho o podcast desde o início de 2019 e desde então vocês são os meus melhores amigos para reclamar da vida sem culpa alguma. Os episódios sempre fico pausando para absorver o que vocês dizem e de vez em quando dá vontade de entrar no assunto e dar minha opinião. Obrigado. que bonitinho. É muito fofo, né? Uhum. Bom, vamos ao problema. Tenho Vamos. 24 anos, sou ariano com ascendente em Virgem e lua em Câncer. E já tenho Nossa, plena consciência dessa combinação. é um trem na contramão. O bom é que ele fala assim: vamos ao meu problema e fala o signo. E aí, tipo assim, o seu problema é ser ariano, amigo. Eu compartilho desse problema, Dá tá? pra entender. Ai, tadinho. Arianos são incríveis. No final de 2020, acabei de me formar na faculdade. Porém, em novembro do mesmo ano, fui demitido do meu antigo emprego. Também nesse fatídico ano, estava conhecendo um cara pelos aplicativos de relacionamento. E tive a sorte de encontrar uma pessoa legal, mas a relação não deu certo, mais por culpa minha. Meio que me sabotei e afastei ele. Deixei o medo me levar, pois ainda não sou assumido para minha família e faz 2 anos que me entendi como LGBT. Recente, fragilizado ali por causa da perda do trampo. A Uhum. receita da merda tá se formando. Autoestima, né? É. Então, estou aproveitando esse começo de ano para descansar de 5 anos de faculdade puxados, fazendo alguns cursos para agregar no currículo,
procurar um novo emprego, porque meu seguro-desemprego tá acabando, e dar uma pausa nesses apps de pegação, pois eu consigo me resolver sozinho. Mas ainda assim, sinto falta dos meus amigos, pois 90% do meu ciclo social de amizade era formado pelos colegas de Ai, faculdade que e de susto. Eu achei que trabalho. 90% era formado dos apps de pegação. Falei, amigo, Meu Deus, eu preciso que ele reviravolta. namorava. E é aqui que começa o problema. Baixei um app de relacionamento chamado Slowly. Ele deu a opção da gente falar o nome do aplicativo ou não, até porque isso não é um publi, né? Você conhece Mas esse? não conheço o aplicativo, vou fuçar depois. Eu resolvi falar, porque se vocês quiserem fuçar também, fica aí por sua conta e risco. Contem pra gente. Ele não é como os outros aplicativos de relacionamentos, focado em pegação. É mais para amizades mesmo. Aqui, a interação é feita por cartas. Você encontra diferentes pessoas ao redor do mundo e as mensagens, cartas, não são mensagens instantâneas. Elas demoram um tempo para chegar ao destino. O tempo de troca de cartas varia de acordo com a distância. Portanto, quanto mais o seu amigo estiver distante de você, mais a carta vai demorar para chegar até ele, levando até 1, 2, 3 ou até 4 dias para ter uma resposta. Interessante. Nós criamos avatares como foto de perfil, então ninguém vê a cara de ninguém. E para trocar fotos e áudios, você tem que solicitar uma autorização para o seu amigo para ele destravar essa funcionalidade no app. Aí você pode enviar alguma mídia. Então não tem aquele problema do nada o contato enviar uma foto indesejada. Achei o aplicativo perfeito para construir amizades verdadeiras. Estou escrevendo para 10 pessoas que moram em diferentes partes do mundo. Estou achando ótimo para treinar meu inglês, pois pretendo fazer um intercâmbio, e conhecer novas culturas. Já conheci pessoas do Canadá, Estados Unidos, Bulgária, Malásia, Índia e do Brasil mesmo. E nessas trocas de cartas, conheci o Matheus. Nunca é um gringo, né? Sempre brasileiro mesmo. Pois é. Ele mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem 45 anos, é engenheiro mecânico e trabalha em um banco. Estamos conversando há um mês e quando começamos a conversar, os nossos interesses de cara bateram. Nos conversamos sobre tudo, assuntos que vão desde HQs, livros, séries, BBB, WandaVision e a minha pauta favorita, astrologia. Ele é uma pessoa muito inteligente que você consegue conversar sobre tudo com ele. Sempre terá uma opinião bem embasada. Nossa interação ficou tão boa que ele até se ofereceu para tirar algumas dúvidas sobre astrologia, já que comecei a estudar por conta própria o tema. Bom, se vocês conseguem somar 2 mais 2, já entenderam que estou afim desse cara. Jura, né? Basta você falar que conheceu o Matheus, né? Conheci o Matheus. Quem? O Matheus Carriere, não é, né? Ai, podia, já pensou? Tá na faixa etária. Estou tomando aulas de astrologia com o Matheus. Será que eu tô afim? Não sei. É verdade. Eu sei que ele também é um LGBT, pois tem como destacar os assuntos de interesse para a pauta no perfil do app, e LGBT é um deles. Também já trocamos algumas indicações de filmes com a temática. Porém, Brokeback Mountain, né? Desculpa. Porém, ambos nunca puxamos o tema pra roda. E eu gosto que os assuntos surjam naturalmente. Não gosto de forçar a barra. Também já sei que ele mora sozinho e está solteiro. Ele já contou isso em algumas cartas. E também ele é a pessoa que mais conversa no app. Trocamos uma carta ao dia. O Ariano, eu vou te contar uma coisa inacreditável. Saiu do aplicativo de pegação que tava reclamando que tava rápido. Agora ele tá reclamando que tá devagar. Ele tá reclamando. Ele tá falando que não gosta de forçar a barra, que seja natural. Inclusive, ele tá... olha só, não vi uma reclamação, Francisco. Você está aí, ó, sendo prejudicial à imagem do Ariano, tá certo? Preconceituoso. Qual o problema? É sempre assim. Sempre acabo me apaixonando por uma pessoa que está no meu ciclo social e sempre são aquelas paixões impossíveis. Ou são homens casados, ou são caras héteros, e nesse caso, por exemplo, caras geograficamente distantes. Sempre fui a gay na escola que se apaixonava pelos meninos héteros que nunca dariam alguma chance pra mim. Sempre fui essa pessoa de paixões platônicas, depositando todas as minhas expectativas inalcançáveis e frustrações comigo mesmo no outro. Quanto mais impossível, inalcançável, inatingível, fora da realidade for essa relação, melhor pra minha paranoia. É porque você é ariano, amigo.
É todo um rolê Jane Austen que No acontece momento em aqui. que for acessível, você não quer mais. Assim. Eu, te- eu tenho plena consciência que se o Matheus morasse na mesma cidade que eu e mostrasse totalmente disposto e afim, eu não estaria assim. Ah, é Não, e óbvio. detalhe, ele conversando com gente na Malásia, o outro mora em Porto Alegre, assim, parece que ele tá conversando com um cara que ele não vai ter nenhuma chance de ver tão cedo, sabe? É. Meu interesse por ele seria zero. E se fosse como uma amiga minha que estivesse passando por isso, eu diria: bicha, acorda. Eu amo o Ariano. Além de terapia, que estou correndo atrás, o que eu faço? Pois eu realmente queria ter uma relação normal com ele. Esperar as cartas dele é angustiante. Só demora 3 horas pra chegar, diferente de outros amigos que às vezes demoram até 2 dias pra chegar. Mas a dele é sempre a primeira que eu leio e a primeira que eu respondo na minha caixa de mensagens. Ele não merece o peso das minhas expectativas e não é saudável eu ficar esperando algum retorno afetivo. Eu realmente só queria uma relação normal de amizade como eu tenho com os outros amigos de cartas. Não, você não queria só uma relação normal É, de amizade, porque senão você é, estava de boa. é lógico, né, tadinho? E mesmo que um dia essa relação evolua para algo a mais, preciso estar mais equilibrado e ciente de que ele não irá corresponder às minhas expectativas irreais. Vou fazer 25 anos agora em março, mas sinto que ainda sou um adolescente de 16 anos no quesito relacionamentos. Pra vocês verem, eu tenho 31 e sigo na mesma. Pra vocês terem o meu filme favorito dessa semana, High School Musical, The Musical, The Series. Para vocês terem ideia da gravidade do problema, nunca vi uma foto de rosto dele, pois, como disse, nossa foto de perfil são avatares e não desenvolvemos uma interação de trocar fotos. E estou completamente alucinado por ele, ao ponto de sempre ficar vendo no aplicativo se ele já respondeu minhas cartas. Você está completamente alucinado pela ideia que você criou dele, né? É lógico, assim, você não conhece ele de fato, e aí dentro desse escopo de você de demorar para receber mensagem, que já começou a te incomodar, você acha que não, mas essa ansiedade vem da demora que você procurou por achar que as coisas são tão rápidas, assim, já preencheu, mas vamos terminar aí, porque... Desculpa pelo textão e, por favor, sejam sinceros quanto à sua opinião. Preciso de uns tapas na cara para acordar. Até logo, Ricardo. Ele colocou até as cartas que eles trocaram em anexo do e-mail, pediu pra gente não compartilhar, óbvio, porque são Uhum. momentos íntimos entre os dois. Mas eu acho que também transcende as cartas. Ele, na verdade, ele compartilhou as cartas só pra gente acreditar que não era fanfic, porque em algum episódio aqui a gente contou que algumas pessoas mandam umas fanfics cabulosas aqui no. Mas é um dilema muito relacionável. Não tem como ser fanfic mesmo, né? Não tem. É muito possível isso de acontecer. Especialmente porque você é ariano, amor. Seja bem-vindo ao clube. Mas, assim, não é um problema só de arianos. É um problema do ser humano de querer... Ainda mais agora que você acabou de se entender como LGBT. Você tá passando por um processo de ser mais reservado. Eu acho que isso de procurar uma pessoa distante é também para não ter que lidar e não ter que confrontar essa parte de ter que falar com a família, de ter que se assumir e poder viver uma expectativa romântica, um encanto, uma divisão, uma troca romântica sem ter que passar pela parte que de fato é um negócio que deixa a gente meio fora de si, né? Essa coisa de lidar com o olhar do outro sobre a gente. Ser LGBT vem com um peso que quem não é nunca vai entender, porque quem não é LGBT não precisa falar, né? Que eu sou isso, eu sou aquilo, não precisa se assumir E enquanto tem outra pessoa. coisa aí também, né? Quando você vem desses aplicativos, sei lá, o Grindr, o Hornet, o Scruff, sei lá, essa coisa do sexo imediato, da imediatez, das pessoas irem muito pro extremo, te encaminha num aplicativo que é esse Slowly, onde as coisas elas dão um cavalo de pau nesse tipo de ritmo e te mostra que não é que você não tenha uma pressa, você tem vontade de se envolver também, tanto quanto aquelas pessoas que estão nos outros aplicativos. Então você fica um pouco que podado nesse sentido, sabe? Porque você quer um relacionamento que não seja algo tão imediato, mas por outro lado você vai para um aplicativo onde as coisas elas por mais que elas não sejam imediatas, elas são lentas,
Mas aí, elas não são tão lentas assim, né? Você determina o ritmo quando a conversa tá indo para um caminho tal ou outro. E é isso que eu ia falar. Cartas são um tipo de troca muito envolvente. Porque como você tem um intervalo de resposta ali, você tenta é, compartilhar ao máximo para que a pessoa possa absorver e responder e não tem um fluxo de conversa igual é você conversar no WhatsApp, que você vai falando frase por frase e tal. Então você tem uma elaboração e acaba revelando um pouco mais de você, não só pela escolha de palavras, mas por aquilo que você escolhe contar. Não, E você se envolve porque você lê, você entende a forma da pessoa de narrar a própria vida, aquilo que ela escolhe contar, a maneira como ela conta, a espera, ela cria uma expectativa, uma ansiedade ali para chegar. Então, uma troca que é envolvente por si só. Aí a gente tem uma pessoa que tá com vontade de se envolver com alguém, né? Que tem essa carência, que entendeu que, ai, beleza, a masturbação resolve para mim. Mas a gente gosta de se envolver, a gente gosta de se envolver emocionalmente, é bom, é natural do humano se apaixonar. Aí você tá tendo trocas com alguém que você se identificou, né? Que vocês têm várias coisas em comum. A troca começa a ficar mais legal, você vai começando a criar mais expectativa, porque é isso, quando a gente começa a desenvolver a paixonite, cada mensagem no WhatsApp é uma barriguinha gelada e o coração palpitando. Imagina uma carta que não vai vir da mesma frequência, né? Eu acho que isso aumenta muito. E é viciante essa sensação. É tipo e tem o droguinha. contraste também, né, Ari? Se você vendo, assim, você citou o WhatsApp de exemplo, onde tem aquele processo natural do aplicativo, que você tem uma conversa fabulosa no aplicativo, chega no WhatsApp é como se você não tivesse conhecido a pessoa, e meio que inverte a polaridade, porque o WhatsApp, em tese, é um aplicativo em que você tem que ser mais íntimo do que do Tinder, sei lá. Quando você pega um contraste tão extremo em que você é obrigado a ter assunto, em que você não é obrigado, é que você está literalmente comprometido com o assunto, o contraste pode gerar uma expectativa mesmo. Agora, por que assim, o que impede, isso que eu não entendi, o que impede ele de entrar na seara de relacionamento, o que impede ele de tocar no assunto, por exemplo? Ele falou que ele gosta que as coisas aconteçam naturalmente. Mas para as coisas acontecerem naturalmente, Ricardo, eu acho que às vezes a gente precisa dar um empurrãozinho, Às vezes a mão do né? destino precisa ser forçada. Na verdade, eu acho que o que eu tô querendo dizer é que às vezes a gente se escora no destino para não tomar uma atitude, sabe? A gente fica esperando que o mundo entregue no nosso colo uma declaração de amor do Matheus. Olha, estive sempre aqui te observando, estou apaixonado, vamos transar, vamos morar juntos e fazer uma família com 7 filhinhos adotados. Não é assim. Não vai acontecer. Talvez aconteça também, que a vida é muito louca, mas é, a priori, vocês precisam entrar no assunto de alguma maneira, né? Não adianta só ficar trocando filmes Até LGBT e porque achar tem que isso é uma. algum sinal, sabe? Às vezes o cara só gosta de filme LGBT e nem é, E às vezes você sabe? pode estar apaixonado por essa relação de ter alguém para conversar do que pela pessoa em si. Exatamente, é Você isso que eu não ia falar. conhece ele. Você encontrou uma identificação. Como eu disse, carta é envolvente por quê? Porque a gente elabora, a gente escolhe os assuntos que a gente quer conversar, a pessoa vai elaborar a partir daquilo que a gente mandou, então a gente vai acabar ficando sempre numa esfera ali ideal, né? A gente só conhece aquele aspecto que a pessoa escolheu dividir, mas isso aí também seria no WhatsApp, seria em qualquer outra coisa. Mas eu acho que na carta ainda mais do que no WhatsApp perigoso. Sabe quando as pessoas falam da diferença de um date para a diferença de uma conversa na internet? Porque no date a pessoa não tem tempo de olhar no Google, de olhar para te responder, para ter um gosto parecido com o seu, enfim. A pessoa tem que ser ela ali na hora. Numa carta eu acho que é mais intenso até que isso. E os Não tô assuntos são falando. muito pontuais na carta, né? É. Então, assim, você vai falar de um livro tal que você gosta. Ele tem tempo de ir lá, ler o livro, ou ler uma resenha do livro, né? Porque se ele responde em 3 horas também não dá pra ser um livro inteiro. Mas ler o livro, entender o livro, curtir o livro, porque ele leu por indicação sua e ele tem um afeto por você, então ele vai curtir, e falar com você sobre aquilo.
Enfim, o que eu tô querendo dizer é, vocês determinam a roda, o assunto, a pauta da roda de conversa, vocês conversam sobre aquilo, não tem como não estar apaixonado por uma pessoa assim, porque é meio que uma projeção sua, sabe? Não tô falando que não é verdadeiro o que você sente, dá pra super ser uma coisa incrível e verdadeira, mas pra que seja verdadeiro, tem que ter essa tomada de honestidade, sabe? Esse coração aberto. Eu sei que a gente sempre tem medo de perder aquilo que tá tão legal, né? De falar alguma coisa e, tipo, a qualquer momento. Isso acontece em qualquer tipo de dinâmica de conversa quando a gente tá interessado em alguém. Mas é importante que se fale logo no começo, até pra não ficar. Não ir se tornando um peso cada vez maior e um mistério cada vez maior que você nunca vai falar. Aí um dia ele aparece contando que tá namorando, sei lá, seja um homem ou seja uma mulher, o que for. E aí já virou uma comédia romântica da sessão da tarde. Mas é assim que acontece. Por quê? Porque as pessoas não se comunicam. Porque o que custou entre tantas coisas que vocês estão conversando, você falar, ai, tô afim. Não precisa chegar, tô afim de você, mas, e aí? Você é hétero? Ai, me conta mais sobre seus ex, sabe? Ou suas ex, me conta mais sobre as suas histórias, como foi. E aí dá uma indireta, dá uma cantadinha, E assim, existem hiatos em função do tipo de conversa que vocês escolheram, que você pode estar preenchendo sem querer com a tua expectativa, sabe? Uhum. A respeito de como ele é, como ele fala, como é pessoalmente, como é o beijo, entendeu? Então assim, Uma pessoa que você nunca viu nem a foto, né? você nunca viu nem a foto, mas você está conversando a fundo, porque é um aplicativo que você tem que Uhum. escrever textos. Então, existe a possibilidade da tua cabeça já estar formulando o que você espera que ele seja. Nossa, se sou eu, já tô formulando casamento aqui. Eu não vou mentir, não. Eu sou assim, cara. Eu tô falando tudo isso de carta. Ó, o Julietano de novo. Tô falando tudo isso de carta porque quando eu tinha, sei lá. Quantos anos a gente tinha no começo da faculdade? 19, 18. 20? É, 18? não, 19 porque eu já tava trabalhando. A lembrança de quando eu tava trabalhando. Eu trocava cartas com vários amigos. Eu tinha o. Que tinha o. Tinha a. Eu não sei porque eu tô falando nomes aqui, tô expondo meus amigos. Mas a gente trocava e-mails longos. Era tipo assim. O tracker também. Era uma escolha. Tipo, vamos sair desse fluxo de mensagem gigante que a gente tem de dia a dia e vamos criar um espaço para a gente conversar com coisas mais longas, desabafar coisas mais profundas, explorar o jeito que a gente escreve? Vamos. E aí a gente trocava e-mails. E um deles, que é o. Ô, Vitor, eu falei o nome de todos anteriormente. Coloca. 1 hour later. Enfim, e algum desses amigos, eu pedi pro Vitor censurar o nome, gente, porque eu não quero expor as pessoas, tá? Mas assim, um desses amigos eu me apaixonei perdidamente por ele. E a gente trocava e-mails. E cada vez que eu ficava. E era uma pessoa que eu falava todo dia no WhatsApp também, hein? Que eu sabia a cara, que eu conhecia de encontrar. Mas os e-mails, as histórias, o quanto a gente dividia, aquilo me deixava inebriada. E a gente lê, querendo ou não, interpretando da maneira que é mais favorável para que a nossa imaginação continue a fluir, sabe? Então, a gente coloca ali exatamente o que o Francisco falou, a gente preenche as entrelinhas, o espaço da espera, a gente preenche com as nossas expectativas, a gente preenche com as nossas interpretações. E por que eu percebi isso? Porque às vezes eu falava coisas que chegavam lá e ele entendia de uma forma ríspida, do mesmo jeito que às vezes ele falava coisas que eram só cotidianas e pra mim era tipo assim, uma grande declaração de amor, sabe? Hoje eu leio as coisas e eu falo assim, puta, que coisa linda que era essa amizade, mas era só isso, uma amizade. Ainda é uma amizade, né? E A gente você ainda. quando tá dependendo das letras, né? É tão doido isso. Esse aplicativo ele é muito maluco, assim, eu vou pesquisar depois. Porque parando pra pensar aqui, até o jeito que a pessoa fala, que você tá lendo, é pautado pela tua imaginação. Você não sabe como ela fala de verdade. Você não sabe Sim. como ela entona, como ela interpreta. Então você muda a chave na tua cabeça para isso ficar condizente com aquilo que você quer, que é que isso seja correspondido. Eu tô até baixando o aplicativo aqui ao vivo pra ver como é que é. Mas eu não sei se eu tô com um saco nesse momento da minha vida pra trocar e-mail, mas é
É muito. Trocar carta é muito bom, porque é isso, é viciante. Eu mencionei algumas pessoas aqui, mas agora, só de a gente tá falando nesse assunto, já lembrei de várias outras que já troquei também. Porque eu já falei aqui de frequência efetiva, né? E de como minha frequência é um pouco menor. Então eu até prefiro essa coisa de ter um espaço pra sentar e ler tudo e pensar no que eu vou responder. E responder tudo de uma vez. E se eu não tô bem na hora que chega, deixar pra depois. É muito gostoso, é muito envolvente. E que bom que você se encontrou nisso, que bom que você tá conseguindo conversar com várias pessoas. Dá pra criar relações extremamente verdadeiras, né? Conversando pela internet. Isso, mas isso assim, dá tanto. Começa no, no Twitter, passa pelo World of Warcraft, vai até. Em qualquer lugar dá pra criar esses vínculos. E aí, cada lugar tem uma maneira diferente de criar o vínculo, mas eles existem. Só cuidado para não criar o Rex do WandaVision na tua cabeça aí, entendeu? Quem? Eu dei spoiler? Não, eu assisti WandaVision inteira. Quem O é que Rex tá? é a realidade dali, né? Que ele já montou a realidade Ah, inteira. tá! Nossa, eu pensei Rex? Rex? Eu tava imaginando um dinossauro. Meu Deus! Mas tem Rex em WandaVision? Do que estamos falando? Francisco Gente, bebeu, olha. sei lá. Não, quem bebeu fui eu, né? Claramente transtornada gravando o episódio hoje. Mas é isso, assim, toma cuidado. Lembra sempre que você é mais do que o que você escreve pra ele, e ele é mais do que aquilo que ele escreve pra você. E muito do que você lê, você tá lendo você e não ele. Uhum. Encontra uma maneira de aumentar essa comunicação, sabe? De entender se ele tá correspondendo às expectativas. Você falou assim, uma coisa que eu achei muito engraçado você falando foi que você falou assim, é sempre assim, o cara que nunca vai me dar atenção, ele é completamente inatingível, Você não sabe porque você não falou disso com ele. Talvez Exato, ele esteja dando entendeu? mole pra você também. Talvez ele esteja mandando e-mail lá pro podcast que ele ouve, pedindo ajuda, porque ele tá apaixonado por um menino que ele troca cartas entendeu? Então, vamos lá, vamos ver, vamos conversar, vamos alinhar. Eu acho que não sei se vocês assistiram Normal People, eu até indiquei aqui a série, tem no Stars Play. Tem um livro também, eu não li o livro ainda, mas dizem que é muito bom e que a série foi muito bem adaptada. Mas o problema principal de Normal People é que você fica angustiado, porque se os protagonistas sentassem e dialogassem, o relacionamento ia ser outra história. Tipo, o livro que é Funcionaria. gigante ia até, tipo, sei lá, 50, 100 páginas. Porque eles dão 1000 voltas na vida, se desencontram, se perdem, se reencontram e vai e volta. Simplesmente porque eles não sentam pra olhar um pro outro e falar assim, puta, eu sou interessado em você. Ah, eu também sou, que bom, hein? Porra, que merda, cara. E a gente faz isso o tempo todo na nossa vida. É muito fácil quando a gente assiste a série, a gente perceber esse problema de falta de comunicação. Mas quando a gente olha pra própria vida, a gente percebe que a gente faz isso o tempo todo. De assumir que o outro gosta, que o outro quer, que o outro é assim ou assado. E seguir a vida a partir daquilo que a gente assumiu, sem questionar. E aí, cara, você gosta, você quer? Você tá afim? Vamos? Porque o máximo que a gente pode tomar é um não. Entendeu? E Assim, é doloroso, mas isso que assim, eu é ia mais falar. doloroso seguir a vida. Quanto mais alto ele voar na expectativa, maior vai ser maior vai ser a dor, se eventualmente ela não se concretizar. É. Então é interessante resolver com ato. Mas é aí que tá, eu acho que a gente cria mais expectativas se a gente não chegar e conversar, do que se a gente continuar conversando, falando, mas é que eu nunca tenho chance, então eu vou continuar conversando. Porque a gente fala que nunca tem chance, mas fica imaginando que um dia aquilo vai acontecer milagrosamente, a gente vai ser surpreendido por aquilo. Entendeu? E aí nunca acontece e a gente viveu a vida pela metade porque a gente ficou esperando acontecer. E às vezes ele pode ser surpreendido pelo fato dele não se interessar tanto também a hora que o negócio for mais além, entendeu? Ele pode Sendo mudar de ideia ariano, também. eu imagino que vai acontecer isso, assim. Não querendo ser escrota, mas assim, sendo, porque eu vejo a minha vida como ela acontece. Eu fico muito, muito apaixonada. E aí, quando as coisas acontecem, não é que eu não fique, que eu esqueça, mas apaga essa coisa de. Porque é um sentimento furioso de eu preciso ter isso, eu preciso viver isso precisa acontecer agora. E aí a gente vai, tipo, na ânsia, como se fosse a nossa vida dependesse daquilo. E aí, na hora que acontece, a gente fala, tá, é isso.
E não é que a gente não goste, não é que a gente não curta, mas a adrenalina toda que tava, ela vai embora e é só mais uma experiência. E a gente vive a experiência, e ela pode ser muito boa se a gente aprende a lidar com ela. Porque, enfim, você tem que ser maduro para entender que, que a vida não é só adrenalina, né? Foi só mais uma Mas- história de verão. Exatamente, mas é muito difícil a gente separar o que é só adrenalina e o que é adrenalina e sentimento. E a gente tem que ter essa cautela, não só pela gente, mas pelo outro também, porque a gente alimenta essa adrenalina e alimenta a expectativa do outro também, às vezes, né? No seu caso, não, porque você não falou nada pra ele. Mas às vezes a gente alimenta no outro que tá afim. E aí, no fim, quando a gente se depara com a situação, a gente fala assim, puta, eu não devia ter alimentado isso, porque eu não tô nem um pouco afim de segurar esse rojão agora. Então tem que tomar cuidado pelos dois. Olha só, tô aqui te aconselhando, cuidando de você, mas parei pra pensar que é bom você falar com ele, ser honesto, não só por você, mas também por ele. Eu Veja acho. só. Sim. Mas para de usar a palavra inalcançável, porque não é inalcançável, as pessoas não são Hum. inalcançáveis, nada é impossível, entendeu? Hoje em dia, o mundo está aos nossos pés, entendeu? Todo Os mundo é no deuses não mínimo são bissexual. astronautas. Aquelas... Não me cancelem, gente, por essa frase. Mas que deveria ser todo mundo bissexual, deveria. Mas já que não é, vamos aceitar que a gente tem que conversar e falar, e aí, cara, você curte? E aí, gato, tu curte? Só manda assim, entendeu? Chega nele e fala, olha... E eu acho que é legal, porque alguém que você troca carta, você pode falar, você pode contar sobre a experiência de estar se descobrindo LGBT, de estar se entendendo como LGBT, de como você ainda não falou com a sua família, que são coisas que às vezes em relacionamentos no dia a dia a gente acaba não conversando, né? Eu acho muito foda que a partir de, sei lá, sai acima dos 20 e poucos e tal, embora seja uma idade muito frequente da gente se entender, LGBT, enfim, a gente vai se sentindo mais lesado, mais impelido a ter essa coisa de ser assumido pra família. Isso pesa um pouco mais, sabe? E não é um peso que as pessoas põem na gente, é um peso que a gente se põe como se tivesse Com um certeza. prazo, né? Como se a gente tivesse um prazo pra isso, mas não tem, cara, não tem. Inclusive, eu não sei se a gente já falou aqui sobre isso, mas tem episódios no POC, em outros podcasts que falam e que levam muito em conta que tem muita gente que não pode se assumir nunca, que talvez seja melhor para algumas pessoas viver essa verdade de boa, sem ter que passar por esse confronto. Então, assim, cada um tem uma experiência de vida, um local, um momento. Ninguém pode dizer, nem você mesmo. Você não pode, você não é menos você por Não tem que não. virar uma pauta desse jeito, né? Tipo, não deixa de viver as coisas porque você. Às vezes você acha que você não tá vivendo as coisas que não é por causa disso, mas às vezes é por causa disso. Às vezes você se convenceu que tá tudo bem ficar sozinho só pra não ter que lidar com esse confronto, entendeu? E aí, às vezes você nem precisa lidar com isso, entendeu? Nossa, falei tanto entendeu aqui que foi triste. Mas entendeu? Mas é isso, eu acho que é um momento de você se entender, entendeu? Você falou, entendeu? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu fui possuída. Eu acho que é um momento de você se entender, fazer uma terapia, né? Você falou da terapia, que bom. E encontrar outras pessoas que você gosta de conversar. Você já está trocando outras cartas, que bom. Você está encontrando outras pessoas. Nem todas vão fazer seu estômago ficar gelado e você querer responder no mesmo momento. Então, já que tem alguém aí que tá tão legal, tenta introduzir o assunto. Você quer que aconteça naturalmente, não gosta de forçar a barra. Eu acho que inventar assuntos adjacentes é meio que forçar a barra, né? Não forçar a barra é ir direto no assunto. Mas você escolhe o que é melhor pra você. Olha só, eu não tô nem te falando faça tal coisa, eu tô te falando escolhe o jeito que você E se prefere for de chegar correspondido, nesse a única assunto. coisa que te atrapalha hoje é o Bolsonaro. Aí você mata o Bolsonaro e faz um favor pra todo mundo. Meu Deus, a Gui matou o Bolsonaro porque queria encontrar o paintball dele. Eu queria muito receber esse e-mail no abraço coletivo. Ai, que Exaustos me horror, ajudem, matei o Francisco. Bolsonaro pra ver meu crush. É com essa que a gente vai encerrar esse episódio, entendeu? Gente, eu espero que você... Primeiro de tudo, Ricardo, eu espero que vocês se entendam aí. E você consiga tirar esse peso do seu peito. A gente não
não deu tapa na cara, né? Não. A gente foi honesto sem dar tapa na cara. Desculpa se você esperava uma grande bronca, mas é que essa é uma situação que qualquer um consegue se identificar. Não precisa trocar carta pra criar uma expectativa em cima de alguém que talvez nem saiba que você tá afim. Isso a gente faz o tempo todo, a vida inteira. E você assim, apesar de tudo, tá relativamente centrado, assim, né? Então só precisa de um pouquinho de Um limite. empurrãozinho, É. Lembre que tem muito de hormônio aí, de querer controle, de estar aí fugindo de uma situação, de gostar da adrenalina. Vamos aí, vamos se entender. Se fazer bem. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Foi esse pocket aí, 1 horinha falando com vocês sobre e-mails de pessoas queridas com dilemas que qualquer um de nós poderiam estar vivendo nesse momento. E continuem escrevendo pra gente. Estamos todos exaustos, @gmail.com. Pode ser dilema simples também, não precisa ser uma grande história complexa. Mas se quiser mandar uma grande história complexa, como vocês podem ver, a gente gosta. Então pode mandar também. Eu falei o Pode e-mail mandar, agora? gente. Falou, acabou de falar. Nossa, o cérebro ele já foi. Ficou só o corpo aqui na cadeira. Adore. Muito obrigada por terem ouvido a gente aqui até aqui. Um beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau, gente! Tchau!